Oi pessoal, eu sou o Rodrigo, ainda aqui no isolamento social, esse gorro aqui porque o cabelo já não dá mais para aparecer e tá frio aqui em Curitiba e é isso. Então antes de a gente começar com esse melhores do mês de junho, que é o que eu venho falar hoje, o Liber já deve estar o dele no ar, queria só dizer para vocês não esquecerem de comprar nos lugares pequenos. Tá? Aqui em Curitiba nós sempre compramos na Itiban. Devo admitir que esse mês não comprei nada, porque, putz, eu tô com tanta coisa para ler que não tô dando conta. Eu fiz uma planilhazinha do Excel, eu tô com 110 GBs para ler, então acho que não vai rolar agora. Mas se você puder comprar, se na sua cidade tem uma comic shop, como aqui em Curitiba a gente tem Itiban, compre lá. Né? Não compre nas mega stores, online e tal, porque essas empresas, elas vão sobreviver. Porque tem muita gente que não pode comprar nas pequenas mesmo. O cara que está no interior, o cara que não... que está longe e tal, e não pode ir, ou não conhece essas empresas pequenas. Então assim, se você está em São Paulo, tem a Monstra, tem a Ugra, tem a Comics, né? Se você está no Rio de Janeiro, tem as de lá, se você está em Minas, tem também, né? Em Belo Horizonte. Então assim, se você puder, né? Fazer com que essas pessoas sobrevivam a esse período de pandemia seria bem legal. E não se estende apenas a isso. Então assim, o cara que você compra tomate, o cara que você compra pão, aqui em casa, por exemplo, eu estou pedindo tudo só de empresas pequenas. Assim, eu não estou pedindo pelo supermercado, por exemplo. Né? Então, mesmo quando eu uso serviços tipo o iFood, Rappi e tal, eu sempre tento privilegiar, se bem que até agora eu privilegiei sempre, essas empresas pequenas, porque elas vão precisar nesse período, né? Porque depois dessa pandemia pode vir algo triste, como uma recessão econômica e fome, né? Então não é legal. Mas, para falar de coisas legais, para falar de TechPix, a gente está aqui para falar dos melhores do mês de junho. E eu já começo com um quadrinho chamado Professor Fall, que é da editora Veneta, que é alucinante esse quadrinho. Eu vou fazer um kitnet sobre ele, mas ainda vai demorar, né? Porque como eu e o Liber estamos intercalando, nós temos o dobro de tempo, né? Então vai demorar um pouquinho ainda, mas é sensacional essa obra. A gente já falou sobre ela no podcast, inclusive a gente fez um podcast na semana passada praticamente só sobre o Professor Fall. A gente falou uma outra coisa, mas muito sobre o Professor Fall, sobre essas questões que a obra traz pra gente. A gente ficou falando 1h10, muito apoiado no Professor Fall, que é uma obra que, sério, dá muito o que falar, é muito legal. Muito, muito, muito legal. Um outro quadrinho que também é muito bacana é esse aqui, ó, O Destino Adiado, do Gibrat, que foi lançado pela Pipoca Nankin, grandão também, ó, o tamanho do Professor Fall, os dois têm o mesmo tamanho. O do Pipoca é um pouquinho maior ainda. Mas são quadrinhos enormes, bonitos de ver o desenho. E como disse o Liber quando a gente conversou lá no nosso podcast, o Gibrat não tem medo, não tem preguiça. Não tem preguiça. Se você olhar, ó, todos os quadros são extremamente bem desenhadinhos, cheio dos... Opa, a luz ali. Cheio das minúcias, cheio das coisinhas que estão ali, detalhezinhos. E a história, a história em tempos de pandemia ainda, como a gente falou lá no podcast, em tempos de pandemia essa história ela ganha uma outra dimensão. Porque aqui o protagonista, que não é essa moça é o interesse romântico dele, o protagonista está preso por causa da guerra. Não por causa de uma pandemia, mas ele também está preso por causa da guerra, não pode sair de casa. Muito legal. Destino Adiado, do Pipoca Nankin. Cara, muito legal. Um outro da editora Nemo, que eu li, que é esse aqui também sobre guerra, né? Só que essa é uma guerra bem mais recente, que é a Odisseia de Hakim, que é o volume 1, né? Da Síria para a Turquia. Né? Aqui um pouquinho do traço do Fabien Tumé, que é o cara que fez aquele Duas Vidas, fez o Não Era Você Que Eu Esperava, sobre o filhinho dele que tem síndrome de Down, e o cara tem uma sensibilidade muito interessante.
mesmo você sabendo que o Joaquim, e isso está na primeira página, mesmo você sabendo que o Joaquim sobreviveu e que deu tudo certo, cara, ainda assim você fica tenso com a situação dele, né? Como que ele tem que sair da Síria, o porquê que ele foi preso, quanto tempo ele foi preso, né? Cara, olha, o destino de Joaquim mostra como o ser humano, como eu sempre advogo, é mau. E por último, o último quadrinho que eu recomendo este mês é esse aqui, ó, Cinder e Ash. Esse aqui eu não sei, da editora Panini, eu não sei se eu recomendo aos 45 anos ou se eu estou recomendando como um jovem de 12, né, um garoto de 12 anos, porque eu sempre quis comprar esse gibi quando eu era criança, lá pelos 11, 12 anos, né? Eu queria comprar ele, mas eu não tinha dinheiro, ele era mais caro. E aos 11, 12, né, eu não trabalhava. Então, assim, o dinheiro do gibi vinha de alguém, que não era eu, né? Normalmente da minha avó, às vezes da minha mãe, né? Muito raramente da minha tia e quase nunca do meu pai, na verdade nunca, tirando uma exceção. Então eu tinha que pedir para alguém. Bom, se você pede alguma coisa para alguém, você tem que escolher bem o que você vai pedir, né? E esse aqui era mais caro. Então, entre eu pedir Super Aventuras Marvel, Heróis da TV e Capitão América ou algo assim, que eram 3 gibis, né? Ou esse, eu preferia os 3. Então eu nunca li isso quando eu queria ler quando eu era criança. E agora eu li. Aos 45 anos, a Panini relançou e é bem bacana, bem melhor. Eu achei que eu ia gostar dele por uma questão mais... porque eu era criança e queria ler, né? Meio um certo saudosismo de uma coisa que eu não fiz também, né? Mas enfim, eu achei que ia ser isso, mas não foi. É uma história bem legal, o relacionamento da Cinder com o Ash é bem legal e vale a pena. Sem falar, claro, nos desenhos que eu acabei de mostrar do José Luiz Garcia Lopes, que o cara é fino, né? Fino. É uma boa palavra para ele, né? É só você ver essa página aqui, por exemplo. Ó. É um cara que, putz, sensacional. Então, também é um quadrinho que eu recomendo muito. Beleza, pessoal? Então, assim, se você puder, clica no canal aqui, né? Compartilha com as pessoas, aquela coisa de sempre lá. E procure sempre privilegiar as pessoas que estão, as empresas menores. A gente não quer que os CNPJs, a gente não quer que os CPFs morram, a gente também não quer que os CNPJs morram, porque é complicado. Se você puder, vai lá na Itiban, vai na Umbra, vai na Monstra, beleza? E até daqui a pouco, quando a gente vai lançar mais um Kitnet HQ, toda semana, além do podcast. Tchau pra vocês!